Finanças sobrenaturais. Já falamos de alguns assuntos e estamos falando de outros assuntos esses que vão ser de extrema valia, e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para a sua vida. Então você que foi entrando, já vai compartilhando essa masterclass, essa live. Aula de hoje, Pidyon Rabem, o resgate da primogenitura. Um dos maiores segredos da prosperidade está no resgate da sua primogenitura. Vou explicar isso de alguma forma, vou passar um nível de entendimento para aqueles que realmente querem entender, e eu tenho certeza que vai ser dimensional, vai ser divisor de águas. Eu tenho certeza que você vai começar a compreender, como você nunca compreendeu antes, essa questão do resgate da primogenitura. Amém? Então você que foi entrando, digita aí cidade, estado, nação que você mora, dá um alô aí, dá a paz do Senhor. Nós já estamos ao vivo pelas plataformas e eu tenho certeza que hoje é um dia ímpar, abençoado, em nome de Jesus. O pessoal que está entrando aí, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Já estamos ao vivo. Deixa eu só... Isso, já estou divulgando aqui também, que o pessoal está entrando ao vivo aí. É bênção do Senhor. Pessoal que foi entrando, digita aí, você que é a primeira vez, digita a primeira vez, cidade, estado, nação que você mora, e já vai abrindo a sua Bíblia em Números capítulo 18, a partir do versículo 15 e 16, tá? Nós estamos num propósito também de 10 aulas, 10 ofertas. Eu tenho feito, daqui a pouco vou fazer a minha oferta do dia, um propósito do que a gente está falando de finanças, né? E falar de finanças não é fácil, tá? A gente dá a cara a tapa aí para falar de finanças, porque tem muitas pessoas que têm resistências nessa área e por isso que também muitas vezes não prosperam, essa é a grande verdade. Mas estamos aqui para ser um canal de bênção. Portugal, Maranhão, 4 irmãos mais velhos não cuidaram da família e Deus me disse que estava derramando essa unção. Mas essa unção não se derrama de qualquer jeito, tá? Tem princípios. Não é somente derramar uma unção de primogenitura. Vamos lá, o pessoal que está entrando aí, compartilha Números capítulo 18, a partir do versículo 15 e 16. Você que está entrando também no canal, vai dando o seu like. É muito importante isso, tá? Vai digitando. Quanto mais você digitar aí no chat, mais a plataforma ela vai impulsionando o vídeo. Então, precisamos que você vá digitando aí, vai partilhando, vai mandando coraçãozinho. Não é para mim não, é o algoritmo, tá, gente, que pede essas coisas. Então, a gente está na plataforma, a gente tem que também respeitar isso dentro desse princípio, tá bom? Estamos ao vivo, Números capítulo 18, versículo 15 e 16, assim: todo que abrir a madre de todo ser vivente, que trouxeram ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém os primogênitos dos homens resgatarás, olha só, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês, o resgatarás. Será a tua avaliação por 5 ciclos de prata de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Que interessante. Que interessante. Eu vou fazer uma pergunta aqui, enquanto você está entrando, o pessoal está entrando aí. Você que está entrando nessa masterclass, você que está entrando nessa aula magna que a gente fala, eu gostaria de te perguntar, você é primogênito? Quem aqui é primogênito? Digita aí, eu sou. Vamos interagir um pouquinho aqui. Você que está nas plataformas aqui, quem aqui é primogênito? Primogênito, digita aí. Eu sou primogênito, pastor. Quem de vocês é primogênito? Que você pode falar assim, não, eu sou primogênito. Eu tenho a primogenitura biológica. Olha só que interessante. Deixa eu até colocar aqui que não tá saindo o louvor, né? Agora sim. Quem aqui é primogênito? Olha aí, eu tenho vários primogênitos. Quem é primogênita? Mulheres, mães, primogênitas. Ó, eu sou primogênita biológica.
que interessante, hein? Pessoal que tá entrando aí, quem é primogênito? Quem é filho único aqui? Tem filhos únicos? Olha aí, Amanda de Lisboa, Portugal. Quem aqui é filho único? Quem aqui é filho do meio? Quem é filho caçula? Vai digitando aí. Você que tá entrando, já vai compartilhando essa live e vai digitando. Eu tô disparando aqui também, eu tô falando com vocês, tô disparando aqui, gente. Olha aí, ó. Aqui é Mabel, que estou em outro celular. Eita, irmã Mabel. Nós começamos uma série de 10 aulas sobre finanças sobrenaturais. Na primeira aula, eu falei sobre prosperidade 847, o código bíblico das finanças. Na segunda aula, eu falei sobre o portal 112, tá? Falei um pouquinho aí sobre essa questão fundamental que a gente dita pecados financeiros, né? Muitas pessoas cometeram pecados financeiros e nunca trataram isso no espiritual. E por isso que a vida financeira não muda. Eu sempre digo algo, se você quebra o princípio espiritual, esse princípio te quebra, porque a lei espiritual, ela é viva. Essa é a grande verdade. Então nós precisamos entender. Hoje eu quero falar sobre pedir honra bem. Semana que vem nós vamos tratar de um dos assuntos mais tremendos que tem. Vamos falar sobre Tzedakah, tá? A Tzedakah é algo muito poderoso. Mas hoje eu quero falar sobre pedir honra bem, o resgate da primogenitura. E a primeira coisa que eu começo falando é o seguinte. O primogênito, ele é a primícia genética da família. Tá? Ele é o primeiro filho, a primeira filha de uma mulher que rompeu muitas vezes o seu ventre. Então, a gente chama de primícia genética. Ele é o início genético da extensão familiar. É aquela pessoa que está estendendo aquela família, a extensão genética. Então, por exemplo, os meus filhos, os seus filhos, eles são a sua extensão genética. Eles estão ligadas à sua genética. Agora, o primogênito, ele é aquele, na realidade, ligado à primícia genética. Ele é o primeiro dessa nova linhagem genética. E é isso que a gente precisa discernir. Nós somos, muitas vezes... Eu sou primogênito, não sei, vocês aí que estão aí, alguns também falaram que são primogênitos, vocês são a primícia genética da sua família. Agora, é claro que a gente vai falar sobre isso de algumas outras formas. Existe o primogênito primicial, ou seja, todo primogênito é as primícias do casal. É através dele que é suscitado bênçãos geracionais familiar. Ou seja, é através do primogênito. É através dele que existe uma brachot, uma brachá, uma bênção geracional. É o primogênito que tem sobre ele essa envergadura que eu digo, tá? De bênção. Ele carrega isso, ele carrega uma porção, inclusive, que nós vamos falar aqui, porção dobrada, é o primogênito, ele carrega isso de uma maneira totalmente espiritual. Eu sou primogênita de 5 filhos, mesmo sobre mulher, sim. Existe, pastor, mulheres primogênitas? Existe. O padrão bíblico é homem. Isso aqui entra até na questão, né, de pastor, pastora, mas olha só, o padrão bíblico é homem. O padrão bíblico, vou falar daqui a pouco, primogênito biológico, primogênita biológica. Porém, existe sim mulheres primogênitas, tá? Existe. Você é a Amandinha? É a Amandinha do Thiago? Você que tá entrando aí, já vai compartilhando, gente. Dispara aí, manda fogo. Paz, Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, foi lançado o seu vídeo, hein? Dispara lá. Me perdoa, colocamos na esteira e eu não consegui fazer, eu não consegui fazer essa parte de divulgação pro Senhor, mas tá lá e tá subindo o vídeo, tá bom? Um abração aí, um beijo, Pastor Ronaldo Dias, um homem de Deus aí,
O ano que vem vai estar com a gente aqui de novo em nome de Jesus, tá bom? Pessoal, olha só, nós precisamos discernir algumas coisas. A questão, isso, maravilha, pastor, obrigado, viu? Eu que agradeço aí também pela gentileza. Existe sim esse fator de primogenitura. Uma coisa, eu não sei se tá aqui, tá sim, eu vou falar daqui a pouco. O primogênito, então, ele é aquele que suscita a bênção geracional, tá? E quando a gente usa esse termo primícia genética da família, tá ligado a primeiros elementos, tá ligado a primeiros frutos, tá ligado a primeiros animais nascidos de um rebanho, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros. Entenda isso. Por exemplo, bendito seja o fruto do teu ventre. Olha só, bendito seja o fruto. Existe o fruto primicial, é aquele primeiro que nasce. Então o primogênito, ele é o primeiro de uma geração. O primogênito, ele é o primeiro que, na realidade, nasce daquela genética, tá? Daquela genética. Olha só, é só pegar aí, Cássio, e falar com o suporte que já te passa, tá bom? Então, a gente precisa discernir esse negócio, porque tem muitas pessoas, queridos, que não entendem sobre a questão primicial, tá? Não entende a questão da primogenitura. Eu posso falar, eu vivi coisas tremendas através da bênção da primogenitura. Os meus pais fizeram um resgate da primogenitura. Nós fizemos também, tá? Do Moisés. Por quê? Primícias. Então, todo primogênito é do Senhor e deve ser consagrado e entregue ao Senhor. Todo filho primogênito que nunca foi entregue ao Senhor acaba tendo problemas na trajetória da sua vida. Perceba, todo filho primogênito, ele precisa ser consagrado, entregue ao Senhor. Entregar e consagrar ao Senhor é algo importante, tá? Olha a pergunta, eu sou a primogênita do segundo casamento do meu pai. Então você é primogênita. E é interessante porque quando a gente fala dessa questão, o primogênito é o primeiro, é o iniciante, o primogênito é a origem da extensão genética e familiar. Então, ele precisa ser entregue, ele precisa, na realidade, ser oferecido ao Senhor. O Senhor requer de toda a família o seu primogênito. Quando isso não acontece, queridos, tem problemas. Perceba, muitos problemas que você tem enfrentado é porque muitas vezes você não foi consagrado, entregue ao Senhor. E não é simplesmente ir lá apresentar. As pessoas estão confundindo a apresentação eclesiástica com consagração primicial, de Pidyon Rabem, de resgate da primogenitura. Então, a primogenitura é algo muito importante, é algo que tem muito valia no mundo espiritual. Você sabia que tem muitas pessoas que não conseguem prosperar na vida, não conseguem evoluir, não conseguem romper, não conseguem se desenvolver, por causa que nunca foi, muitas vezes, as pessoas muitas vezes não foram ensinadas sobre isso e não conseguem evoluir por causa disso. Essa é a grande verdade, tá? O padrão da primogenitura é o homem, porém existe casos sim de mulheres que se tornaram primogênitas por causa do que a primogenitura carrega. Digita aí, primogenitura, você que tá entrando, digita aí, primogenitura. Moisés, me ajuda aí, vai pedindo pro pessoal dar like, vai compartilhando essa live, por gentileza. Pastor, e quando o primogênito morre? O primogênito que morre, você que estiver na linhagem de sucessão, você é que faz parte dessa liberação, dessa bênção. É como um rei, a linhagem dos monarcas, como quando morria o monarca, era o outro que assumia o trono. Na realidade, no espiritual não é diferente. Morre um, mas é o outro que assume essa bênção da primogenitura. Essa é a grande verdade. Olha aí, ó. Amanda Moura, por isso que chegou cá em Portugal. Que glória, hein? Isso, assim que nasci, minha mãe me batizou na igreja católica. Aí já é um outro fator, aí já é libertação que precisa ser feito dentro de um propósito, tá? Então, existe agora uma batalha espiritual na vida do primogênito. Então, toda
aquele que é primogênito, geralmente ele é atacado espiritualmente. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 1, capítulo 2. Você vai ver isso lá em Mateus, Lucas, Marcos, João. Por quê? Porque olha só, lá em Êxodo capítulo 1, você vai ver que os primogênitos, eles foram perseguidos por Faraó. No entanto que Moshe, ele é colocado como que num cesto, vamos colocar assim, betumizado, e quem na realidade descobre ele é a princesa egípcia e que toma ele como seu filho. Mas olha só, por que é feito isso? Porque os primogênitos, eles estavam sendo na realidade extirpados. Eu vou usar esse termo por causa do algoritmo, vocês vão entender o que eu estou falando. Então o que Faraó começou a fazer? A destruir os primogênitos. Perceba, há uma perseguição, há uma batalha espiritual contra a vida dos primogênitos. Os primogênitos, eles são muito perseguidos por causa daquilo que eles carregam em Deus, porque eles têm brachot, brachá, bênção, porção dobrada, tá? Porção dobrada. O primogênito é aquele que carrega a porção dobrada. Então o primogênito, ele é muito perseguido. É muito. E ó, se tem o espírito que mais persegue o primogênito é o espírito da morte. Vou repetir, tá? A entidade que persegue o primogênito é a entidade da morte. É só você ver o padrão bíblico. Perceba o padrão bíblico. Perceba. Jesus também foi perseguido. Deus teve que falar para José e Maria eles não ficarem em Jerusalém, na realidade em Nazaré, irem para, eles vão para outro local, Egito inclusive, para se esconderem. Por quê? Porque Herodes queria matar Jesus, principalmente ele faz isso por causa de Jesus, ele mata primogênitos. Então perceba que há uma batalha espiritual, tá? Então os primogênitos são aqueles que são mais atacados, eles já são atacados por natureza, porque eles carregam algo. Pensa só que no espiritual o inimigo olha para você como um primogênito da sua família, uma primícia genética, e ele diz: esse homem, essa mulher carrega uma bênção do eterno sobre a vida dele, sobre a vida dela. Então a partir de então o inimigo passa a atacar. Quem aqui se sente muito atacado espiritualmente? Vocês que estão aqui nessa Masterclass, digita aí: eu me sinto, pastor. Eu me sinto. Vamos lá, gente. Vamos compartilhar aí. Tem muitas pessoas que precisam aprender isso que a gente está falando. Quem aqui se sente muito atacado espiritualmente? Desde pequeno. Pastor, desde pequeno eu sou atacado. Desde pequena eu sou, na realidade, bombardeado pelo maligno. Por quê? Porque o adversário sabe daquilo que você carrega. O adversário sabe daquilo que você carrega em Deus. Por isso que é uma guerra, por isso que é uma batalha. Por isso que você enfrenta lutas que você nunca imaginou que você ia enfrentar. Agora, o primogênito biológico, vamos colocar assim, masculino e em alguns casos feminino, eles são muito atacados. Agora, existe um tipo de primogênito que é atacado frequentemente. E Deus, muitas vezes, não pode fazer nada devido à legalidade. Tá? Pastor, qual é o tipo de primogênito que é mais atacado? Exemplo, primogênitos de fornicação. É aquele primogênito que foi gerado fora da aliança de casamento. E aí entra um problema, uma agravante: bastardia. Ou seja, todo primogênito que a gente chama de bastardo, bastardo não é filho sem pai. Bastardo é uma criança que foi gerada fora da aliança, ela nasce sem o guarda-chuva de Deus. Por quê? Os pais abriram uma porta. Pai e mãe na nossa vida é telhado, é cobertura. Então o teu pai, a tua mãe é tua cobertura. Quando essa cobertura, seus pais, tem brecha no telhado, atinge quem está embaixo. E quem está embaixo? Os filhos. Então, os primogênitos, por exemplo, de fornicação, eles acabam sendo atacados muito profundamente na área sexual. Depressão, espírito de morte.
Por quê? O bastardo, ele é pressionado na área sexual. Ele é muito atacado na área sexual. Não somente isso, também nas finanças. Olha só, uma coisa está linkada à outra, tá? E isso é muito importante. Pastor, eu recebi uma profecia que a maldição que era para ser na primogênita pulou e veio para mim. Pode acontecer. Mas isso é quebrável, tá? Isso é anulável. Mas para vir é porque tem alguma base de ilegalidade. Então, alguns tipos de primogênitos que são mais atacados. O primogênito já é atacado por natureza, mas quando é um primogênito de fornicação, ele é muito mais atacado. Você quer ver? Quem aqui é filho de fornicação? Digita aí. Quem aqui é filho de fornicação? Vamos lá, vamos interagir. Eu preciso que vocês interajam para o algoritmo subir. Digita aí 5 vezes, digita aí 5 vezes o número 1. E o estado e a cidade que você mora. Digita aí, por favor. Cidade, estado que você mora. Faz isso aí que o algoritmo vai subir no vídeo. Me ajuda aí. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro primogênito de fornicação. É aquele filho que foi gerado de pais solteiros, que não eram casados. Esse filho tem perseguição, sim. Na área sexual, muitas vezes também na área financeira lá na frente. Tem áreas da vida da pessoa que vão ficar, muitas vezes, sim, mirradas. Há uma batalha espiritual que ele enfrenta. Outro tipo de primogênito de adultério. Olha só, primogênito de adultério também é um bastardo. Por quê? Porque ele foi gerado fora de uma aliança. Na verdade, ele foi gerado de uma aliança extraconjugal e fora de uma aliança conjugal legítima. Não tem uma aliança. Então, as pessoas que foram geradas de adultério, elas têm problemas seríssimos na área sexual, elas têm problemas de relacionamento, elas têm problemas financeiros. Por quê? Porque elas foram geradas de um adultério. Elas sofrem muito de rejeição. Os filhos de fornicação podem sofrer de rejeição? Podem. Mas os filhos de adultério, eles têm uma rejeição muito maior. São níveis. Por quê? Porque ele é fruto de um relacionamento extraconjugal do pai ou da mãe. Isso tem um peso terrível no mundo espiritual. A pessoa acaba sofrendo de uma maneira terrível na vida. Então, esse tipo de primogênito, a mãe adulterou, né? Vamos colocar assim, ela é casada, não tem filhos, adulterou e gerou esse primogênito. Isso é terrível. Isso é terrível. Outro, primogênito de incesto. É aquele primogênito gerado por pessoas da parentela. Então, casou com um primo, casou com tia, casou com um tio e gerou uma criança. Essa criança que é gerada, ela também pode ter problemas, inclusive é comprovado cientificamente que essa criança pode ter problemas genéticos. Hoje tem pessoas que sofreram e sofrem, né, de problema genético. Tem até um nome técnico para isso, de crianças que foram geradas de incesto, de relacionamento ilícito com pessoas da parentela e que hoje têm problemas genéticos. Tá? Agora, e esse é terrível também, primogênito de violência sexual. Isso aqui é o pior de todos, porque olha só, fornicação, adultério e incesto tem consensualidade. Primogênito de violência sexual não tem. Então, é o pior tipo, tá, de agravante na questão da primogenitura. Por quê? Porque é aquele filho que veio para esse mundo sem os pais desejarem. Ele é fruto de algo ruim. A rejeição é quase 100%. As dores da mãe emocionais são terríveis. É uma primogênita. E aí ele é o primogênito. Pensa, eu conheço gente assim. Eu trato pessoas assim. Pessoas que têm uma primogenitura de violência. E a pessoa não consegue avançar, ela não consegue romper, ela não consegue viver o que Deus tem. Entende isso? Pastor, quero fazer clínica. Daqui a pouco, Jéssica, a gente passa o contato aí, tá bom? A mentoria, a gente está dando mentoria de libertação. Mas vamos lá. Então, é complicado. Primogênito de fornicação, de adultério, incesto e estupro. Primogênitos também de inseminação artificial. Porque, queridos, primogenitura de inseminação artificial, filho de inseminação é aquele filho que nasce não do ato dos pais. É até estranho, né?
Mas tem. Você sabia que existem alguns tipos de crianças que estão nascendo sem ato sexual dos pais? Hoje já existe, inclusive, tecnologia que vai gerar uma criança sem esperma e sem óvulo da mulher. Olha só. Isso é muito importante a gente discernir. Primogênitos também de transfobia. O que é isso? O homem virou mulher, a mulher virou homem, se relacionaram, gerou uma criança. Olha que loucura. O homem virou mulher, a mulher virou homem, se relacionaram, geraram uma criança. Essa criança, ela tem uma perseguição muito grande na área sexual, na área financeira. Então, a gente precisa compreender. Existem tipos de primogenitura que são mais atacados espiritualmente do que as outras. Por quê? Por causa da maneira em que essas crianças foram geradas. A maneira que você foi gerada vai ativar um ataque espiritual muito maior na sua vida. Existem primogênitos que foram gerados dentro da aliança, pastor? Sim, o primogênito que é gerado dentro da aliança, ele tem ataques? Tem, mas esses ataques muitas vezes podem ser menores. Agora, o primogênito que foi gerado dentro desse padrão que eu estou falando aqui, fornicação, adultério, incesto, estupro, inseminação, transfobia, ele vai ser muito atacado espiritualmente. Muito atacado espiritualmente. Tá? Ele é muito atacado. Por que ele é muito atacado? Porque o inimigo sabe que ele carrega algo. Ele carrega algo. O primogênito, ele carrega dons, talentos, ele carrega porção dobrada, ele carrega coisas que muitas vezes você não carrega. Essa é a grande verdade. Deus trabalha assim. Agora, qual que é o trono? Pastor, existe um trono maligno por trás dos ataques? Tem vários. Mas existe o trono de Moloque e de Lilith na vida dos primogênitos. São os dois maiores tronos que atacam a vida dos primogênitos. Olha só, e eu vou falar aqui, quem aqui é primogênito? Quem aqui tem filho primogênito? Você tem? Então você vai fazer o seu resgate com a gente. Porque nós vamos liberar sobre a tua vida uma brahot, uma brachá, e vamos declarar. E eu vou entregar também esse PDF para você da primogenitura. Porque você precisa carregar essa brahot, essa brachá, e nós precisamos também declarar. E eu vou falar para você, lembra que eu disse que o primogênito ele é perseguido com morte? Queridos, eu estou vivo pela misericórdia do Senhor. Sabia disso? Eu não sei se vai dar para ver aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa marquinha aqui? Aqui, ó. Parece um fundo aqui, né, ó? Vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui, ó, é um tiro que eu levei. Com 17 anos de idade, dia 9 de maio de 1997, eu levei um tiro, fui baleado, estava indo embora da escola, passa numa rua aqui de Guarulhos, e o rapaz foi testar a arma dele, era um cara, né, que trabalhava com vícios químicos, vou colocar assim, e ele foi e atirou em mim para testar a arma dele. Uma arminha aí, quem conhece, né? O nome da arma é PT. Por que será que é PT? Deixa quieto. É uma PT. E tem uma numeração, né? 380. Ó o que fez aqui, ó. Foi nas costas, queridos. Eu tenho a bolinha aqui, assim, ó, nas costas. Em cima do coração. Em cima do coração. Você sabe o que é isso? Mas fez isso aqui, ó, de levinho. O doutor disse assim, nossa, foi um milagre. Grava uns takes aqui, Zé, eu dando uma aula pra gente colocar no Instagram. E geralmente fez isso aqui. Na minha lateral aqui, eu não sei se dá pra ver, mas eu vou mostrar aqui pra eles. Deixa eu ver aqui. Ó, só que tá aqui, né? Eu tenho um A. Aqui, ó. Eu tenho um A aqui, queridos. Esse A é o A de alegria. A de amor. A de animado. Por quê? Porque eu tive que colocar um dreno aqui. Por causa do tiro que eu levei. Por causa, na realidade, da perseguição do inimigo contra a minha vida. Porque o inimigo sabe do que você carrega. Muitas vezes nem você sabe o que você carrega em Deus, mas o inimigo sabe do que você carrega. Por isso que ele quis me matar. Ele quis tirar minha vida. Assim como quis tirar a vida de Moisés, assim como quis tirar a vida de Jesus, o adversário, ele quer acabar com a minha vida e com a vida, né? Com a sua vida. É a de Aleph. Já vamos pro hebraico, né, irmã? Entende?
Então, assim, o adversário, ele sabe do que você carrega. Ele sabe daquilo que Deus tem como propósito para a tua vida. Então, ele quer tirar a sua vida. Aconteceu isso comigo. Ixi, tem várias coisas aí, queridos. Já fui quase atropelado. Nossa. E já caí no abismo com meu pai. A gente voltando de uma pescaria, e aí um fusquinha encostou na Kombi, a Kombi caiu no abismo e ficou, olha só, e ficou em cima das árvores. Meu pai, para me defender, abaixou, me protegeu, acho que o lampião, que, né, no impacto que teve, caiu, bateu bem no pescoço dele, e aí ele ficou com uma tala aí, não sei quanto tempo, na realidade, eu nunca esqueço disso, meu pai com uma tala, mas ele me protegeu. Olha aí, ó, o pai protege o filho. Vocês percebem? Vocês percebem isso? Então o primogênito, ele é perseguido. O primogênito, existe sim tronos que querem tocar na vida do primogênito. Por quê? Porque o primogênito, ele é aquele que vai fazer a diferença, principalmente dentro dos 3 P's da paternidade: provisão, promoção e proteção. O primogênito é aquele que carrega os 3 P's. Ele é provedor, ele é promotor e ele é protetor. Esse é o primogênito. Ele tem para dar, ele carrega provisão, suprimento, ele carrega proteção, ele carrega promoção. Quem entra na vida do primogênito, ele promove. Por quê? Porque ele carrega essa brahot na vida dele. Entende isso? Entende? Já passei por várias. Então você vai fazer o seu resgate. Porque, queridos, o inimigo, ele quis acabar com a minha vida. Não foi só essa vez, não. Foram outras vezes também. Nossa, vocês não têm nem ideia. Por quê? Porque o inimigo sabia daquilo que Deus já tinha como propósito da minha vida. Ele já sabe do que Deus tem para você. Há uma batalha espiritual. E por isso você precisa fazer o seu resgate da primogenitura. Por quê? Porque isso também vai desatar algo em Deus para você. Agora, qual é o trono que persegue os primogênitos? Qual é o trono que persegue aquele que carrega algo da parte de Deus? As entidades que mais atacam os primogênitos é Moloque e Lilith. São entidades. Eles querem destruir a primícia genética da sua família. Por quê? Porque ele sabe que existe uma bênção estabelecida pelo Criador na vida do primogênito. Deus é um Deus de brahot. Deus é um Deus de brachá, de bênçãos. Deus ama abençoar os seus filhos, as suas filhas. Entende isso? Deus ama. Daqui a pouco eu falo, irmã Adriana Pontes, qual que é o padrão bíblico aí, tá? De primogenitura. Então Moloque é o pai da orfandade e do aborto. Lilith é a mãe dos seios amamentadores secos e do terror noturno. Olha só, Moloque é aquele que gera na criança orfandade. E é aquele que muitas vezes vai gerar a orfandade pelo aborto. Você nasceu pós um aborto da sua mãe, e aí já existe uma orfandade. Moloque quer tocar nisso daí, mas muitas vezes você é um filho primogênito que não teve pai, que não teve mãe. Então você tem orfandade paterna e materna. E isso muitas vezes bloqueia a brahot e a bênção da primogenitura na sua vida. Se eu fosse você, eu compartilhava essa live com o máximo de pessoas que você puder. Tem pessoas que precisam ouvir isso aqui. Pastor, eu quero prosperar. Um dos maiores segredos para você prosperar é o Pidyon Rabem. É o resgate da tua primogenitura. Não adianta, queridos. Se você não trabalhar com os princípios, você nunca vai experimentar. A bênção da primogenitura é uma delas. São vários fatores. Já tenho falado desde o início. Semana que vem vamos falar de outros. Mas esse aqui é um dos fatores primordiais. Primordiais. Entende? Pastor, tem possibilidade do ataque mais forte vir para o segundo filho? Tem. Dependendo do que ele carrega, tem. A gente vai ver isso na vida de Jacob. Nós vamos ver isso na vida de Yosef. Por quê? Porque aí eu vou falar daqui a pouco sobre isso.
Agora, Moloque é pai da orfandade. E Lilith? Lilith é a mãe dos seios amamentadores secos. É aquela irmãzinha que não consegue amamentar. E o colostro, ele é um dos maiores nutrientes do mundo para a vida da criança. A criança precisa desse suplemento que é chamado colostro, que está ligado ao leite materno. Mas Lilith é uma entidade que toca até nisso. Você sabia disso? Você sabia que Lilith é a entidade que está ligada ao terror noturno? Está no Salmo 91. É a entidade que traz terror noturno na vida das crianças. Pode perceber, os primogênitos são muito atacados espiritualmente com terror noturno, são muito atacados com orfandade paterna, orfandade materna. Por quê? Porque tudo isso afeta a ativação da bênção da primogenitura na vida do primogênito. Você precisa discernir isso. Tem coisa na sua vida que não vai para frente. Por quê? Porque você está enfrentando tronos. Porque esses tronos sabem daquilo que você carrega em Deus. Esses são os tronos que mais se levantam contra os primogênitos. Agora, existem espíritos geracionais na vida do primogênito. Então, os primogênitos geralmente são atacados por espíritos imundos que querem gerar transferência e troca de identidade. É por isso que no ocultismo, quando uma pessoa da família morre, eles querem se apoderar de outra pessoa que está na linhagem de sucessão na qual é o primogênito. Então, por exemplo, é uma família ocultista, morreu o pai, que atingiu o filho, que é, na realidade, agora se apoderar do filho primogênito, porque ele é a primícia, ele é o primeiro da linhagem genética. Assim como era com os monarcas. Morreu o pai, o monarca pai, agora tem o filho primogênito, que ele é a linha de sucessão dos monarcas. Existem espíritos geracionais que ataca a vida dos primogênitos. A mesma entidade que atacava o teu pai e a tua mãe vai querer atacar você porque você é filho primogênito. Você está ligado a uma genética. As entidades também são epigenéticas. Elas se alojam em contextos familiares. Entende isso? Eu sou a única filha mulher e minha mãe não me amamentou porque não tinha leite. Olha aí, ó. Não amamentar tem vários fatores, né? Não é questão só espiritual. É uma questão muitas vezes até tricotômica, espírito, alma ou corpo, tá? Mas também tem mulheres que não amamentam por um fator altamente espiritual. Entende isso? Lilith é demônio estrangeiro, ele não tem jurisdição aqui. Ah, com todo respeito, meu irmão, se você vier aqui para ensinar, monta o teu YouTube e ensina lá, tá bom? Porque já falou besteira. Vamos lá. O primogênito carrega dons. Existe o dom na vida do primogênito. Todo primogênito que se levanta no Senhor é chamado em língua hebraica de Rosh. O que é Rosh? Líder, cabeça. Ele é o líder sucessor da família. O primogênito, ele é um Rosh. Ele é um líder. O que é Rosh? Cabeça. É aquele que tem direção. É aquele que toma direções. É aquele que se levanta pela família. Entende isso? Olha só, interessante, né? Pastor, por isso que quando criança eu via muitas viagens, mas falavam que era coisa de criança. Com certeza. É perseguição. E vai se revelar. Essas entidades se revelam muito para os primogênitos. E, queridos, quantas perseguições eu não passei? Quanta coisa o inimigo não quis fazer na minha vida? Quantas coisas que o inimigo quis trabalhar, quantas coisas que o inimigo quis agir, quantas coisas que o inimigo quis fazer, quantas coisas o inimigo quis agir. Entende? É essa a verdade. Agora, olha só. Todo primogênito que se levanta no Senhor é chamado de Rosh, líder, cabeça, tá? Então, existem dons ministeriais ligados ao primogênito. Um deles é o apostolado. Pastor, líder, cabeça, é aquele que lidera, é aquele que comanda, é aquele que está na frente, é aquele que está por cima.
Porque ele é cabeça, ele é roxa, ele é líder. E liderança é influência. Ele tem níveis de liderança que os seus outros irmãos não têm. Ele tem níveis de liderança que as outras pessoas não têm, porque ele é roxo, ele é líder, ele é cabeça. Primogênito é influente na sua geração. O adversário te ataca, sabe por quê? Porque ele sabe que você carrega um nível de influência que ainda vai se materializar, que ainda vai se manifestar. Então, ele sabe daquilo que Deus tem por você, por incrível que pareça. Ele sabe. Pastor, eu abortei e era um menino quando tive meu primeiro filho. Isso é grave. Assim, eu não sei se foi um aborto provocado ou espontâneo, mas pouco importa, tá? Isso já traz muitas vezes tristezas, né? Problemas também. Gente, pessoal. Hã? Deixa eu ler o resto aqui. Sempre tive raiva e descontava ódio, tá vendo, Tamires? Precisa de fazer um trabalho de cura e libertação, tá? Gente, ó, quantos likes aí, Zed? 120 pessoas? 120 pessoas. Isso quantos likes? 70 likes só para 100 e poucas pessoas aqui. Gente, compartilha aí, dá like, tá? Dá like. Pastor, exemplo do que você fala. Me fala aí que eu falo exemplo. É a Sorainha. Diga, Sorainha, o que você quer que eu fale de exemplo? Vamos lá. Você fala o que? Exemplo de dons? Digita aí. Pessoal que tá entrando aí, compartilha. Olha só, pastor, se o primogênito não assumir a sua primogenitura, o segundo filho pode exercer a primogenitura? Pode, isso na Bíblia existe, tá? Existe primogênitos por biologia, e daqui a pouco eu vou falar. Existe primogênitos por seletividade divina e por apropriação. Amém? Nós estamos em 10 lives da escola Kessef, Finanças Sobrenaturais. A primeira eu falei de Prosperidade 847, a primeira Masterclass. A segunda eu falei sobre Portal 112, tratando de pecados financeiros. E a terceira hoje, Primogenitura, o resgate de Pidyon Rabem. Tá? É importante a gente entender sobre essa questão de primogenitura. Meu pai teve o primeiro filho com a namorada, que abortou. Segundo minha avó, eu nasci do casamento. Meu pai teve o primeiro filho com a namorada que abortou. Segundo minha avó, eu nasci do casamento. Toda mãe que aborta, na realidade, o filho que nasce pós esse aborto, ele nasce no que a gente chama de um túmulo. Muito provável que essa criança ela vai ter perseguições espirituais também. Então essa criança ela acaba nascendo num túmulo que é, na realidade, uma perseguição. A criança passa a ser perseguida espiritualmente, inclusive por espíritos de morte. O primogênito já tem isso por natureza, ele já tem uma perseguição. Agora, os primogênitos que são gerados de uma sexualidade ilícita, profana, doentia, eles vão ser mais perseguidos ainda, porque já tem legalidade dos pais. Primogênito por parte de mãe ou pai, qual a diferença? Daqui a pouco a gente fala. Biblicamente, o primogênito é do ventre, aquele que rompe o ventre, e aquele que é masculino. Porém, entretanto, é o primogênito por biologia. Vou falar daqui a pouco mais sobre isso, tá? Mas existem outros também. Diferença de ser menino ou menina, padrão bíblico masculino. Porém, tem muitas mulheres que são primogênitas. Elas carregam. Agora, o primogênito ou a primogênita é roxa, líder, cabelo. Pode perceber, querido, tem mulher que é mais líder do que muito homem. E é verdade. Tem pastor que fica louco que eu falo isso, né? Tô nem aí. Mas é verdade. Tem mulher que assume sim o seu chamado. Deus não fez a mulher Deus não fez a mulher da cabeça para não se sentir superior. Deus não fez a mulher dos pés do homem para não se sentir inferior. Deus fez a mulher do osso, da costela, para ela andar lado a lado com o seu cônjuge. Ou seja, a mulher está em ordem de igualdade. É isso que você precisa entender. Tá cheio de pastor e crentossauro, religioso. Claro, o governo é masculino, isso é verdade. Mas a mulher, tem muita mulher de Deus aí que é muito mais usada do que muito homem. Por quê? Porque, queridos, Deus é espírito. E Deus age do jeito que ele quer.
Ou vou invalidar o dom e o chamado de uma irmã porque ela é mulher. Ah, isso é preconceito já, religioso. Eu não posso fazer isso. Tem muita mulher de Deus aí, tem muita mulher ungida pelo Espírito, tem muita mulher primogênita, roxa, líder, cabeça. Isso é grande verdade. Primeiro é por parte de mãe, depois de pai. Tá? Vou explicar mais. Agora, quais são os dons? Apostolado, pastorado, dons motivacionais ligados ao primogênito, presidir, socorros, governo, cuidado, porque ele vai fazer tudo isso, ó, ele vai liderar, o primogênito, ele vai liderar pessoas, o primogênito, ele tem o dom de socorrer, porque ele cuida, porque ele zela, ele vai cuidar da família, ele vai zelar dos seus irmãos, é só você ver isso, você vai ver isso em Rubem, você vai ver isso em Judá, que eram primogênitos da sua mãe, você vai ver isso na geração de Jacob, por exemplo. Entende? Agora, precisamos vigiar com a perda. E aqui entra o que eu vou falar. Precisamos vigiar com a perda da primogenitura. Muitos primogênitos por biologia e, pasmem, muita gente perdeu sua primogenitura. Por isso, queridos, não perca a bênção da tua primogenitura. Se você é uma pessoa que está ouvindo essa ministração e você não faz o seu resgate, você muitas vezes pode perder isso na tua vida. E tem padrão bíblico para isso. Por quê? Porque você não está dando o seu devido valor, assim como Esaú fez. Quem se apropriou? Jacó, ele era o primogênito por biologia? Não. Quem era Esaú. Mas Esaú perde a primogenitura porque ele não dá o seu devido valor. Tem muita gente não dando valor para a sua primogenitura e perderam ou estão perdendo. Ah, entendi. Sou primogênita da família, nasci da aliança do meu pai. Inclusive, minha mãe tem orgulho de sempre lembrar que casou virgem. Mas meu pai tinha essa questão. Não, mas aí você é primogênita. Você carrega. Tem que fazer o seu resgate, tá? Fazer o seu resgate. Mas vamos lá. Então, tem alguns casos que a primogenitura foi perdida. A Bíblia vai falar sobre isso. Por exemplo, Esaú. Por que ele perdeu? Porque ele desprezou a bênção de Deus. Ah, não, isso aí pouco me serve. De que me adianta uma bênção se eu estou com fome? Olha só, entende isso? Rubens, pecado sexual, desonra ao pai, se deitou com a concubina do pai, com a esposa secundária do pai, incestualidade de certa forma. Simeão e Levi, falta de controle emocional, eles mataram as pessoas que mataram, que na realidade o rapaz que violentou a sua irmã. Perderam a bênção. Quem vai receber a bênção na descendência de Jacó é Iosef. No entanto, que ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim, que se tornaram as 2 tribos de Eretz Israel. Por quê? Porque a Bíblia vai falar, Iosef é ramo frutífero. Ele detém a bênção da fecundidade dobrada. Olha que coisa tremenda. Então, cuidado para você não perder a sua brahot, a sua brachá. Pastor, os primogênitos, meninos netos do meu sogro são autistas, mas são primogênitos. Entende? São primogênitos. Alguns exemplos de primogênitos na Bíblia. Por exemplo, aqui, ó, Labão engana Jacó e o faz casar com a filha mais velha, dizendo que na sua região o costume era que a primogênita deveria casar primeiro que a mais nova. Olha só, era costume, até hoje é assim, né? Em alguns lugares. Quando José convida seus irmãos para um banquete, os posiciona em ordem de nascimento. Primogênito primeiro. A 10ª praga contra o Egito foi a eliminação dos primogênitos. Jessé apresenta os seus filhos para Samuel, o profeta Samuel, a começar pelo primogênito. E Davi, que era o caçula, foi o último. Na realidade, Davi era sujeira debaixo do tapete de Jessé e Shai. Ele não quer apresentar o filho porque o filho era um mames, era um bastardo dos seus dias. Não sabe da história de Davi, né? Não sabe. Então você vai fazer sua primogenitura, o seu resgate. Você vai entrar em contato hoje aí com a Andressa e nós vamos marcar um dia pra gente liberar isso e eu vou ministrar isso na tua vida e eu vou te entregar esse PDF aqui que eu tô ministrando, porque se você não faz isso, você fica uma
lacuna que a gente fala, fica uma lacuna na tua vida. Aí você fala assim, pastor, tem coisa na minha vida que não acontece, tem coisa na minha vida que não vai pra frente. É lógico, você não pratica. Ah, pastor, me mostra isso na Bíblia. Vou mostrar. Me mostra isso no Novo Testamento. Vou mostrar. Eu vou mostrar porque tá cheio de gente que lê a Bíblia e não interpreta nada. Tá? Essa é a grande verdade. Olha só, olha, é mencionado que Josafá entrega o reino ao seu filho Jeorão por ele ser o primogênito. Acasias é indicado como sucessor de Jeorão, conforme a explicação do cronista. Olha aí, ó. Porque seus irmãos mais velhos haviam sido mortos. Aqui entra a linhagem de sucessão. Morre o primogênito, quem assume é o próximo da linhagem. Então, se o teu irmão primogênito morreu, você pode ser o próximo da linhagem para receber essa bênção. É assim que funciona. Tá? Existe uma realidade. Tá aqui no PDF. Ó, Lucas capítulo 2, versículo 22 a 24. Você que está entrando aí, abre a sua Bíblia. Já vai compartilhando. Não sou a primogênita, mas eu posso fazer o meu resgate? Aí vai depender. Se o Espírito Santo liberar, você pode fazer. Aí é uma coisa entre você e Deus, tá? Eu sou primogênito, então os meus pais fizeram comigo. Vou falar daqui a pouco da oferta, como que funciona, calma aí. E não é nada de outro mundo, não. Na realidade, não é que é de outro mundo, né? Não é do jeito que é pregado em alguns locais, mas eu vou te ensinar. Mas calma aí, muita calma nessa hora. Quantos likes, Moisés? Ó, tá faltando aí quase 40 likes. Vamos lá, pessoal, digita o número 1 5 vezes aí. E a cidade e o estado que você mora. Vamos lá. Digita aí que o algoritmo ele impulsiona os vídeos, tá bom? Lucas capítulo 2, versículo 22 a 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Capítulo de número 2, versículo 22 a 24. Eu vou te mostrar a bênção, o resgate da primogenitura na vida do nosso Messias. Existe gente melhor do que ele? O nosso próprio Mashiach, o Messias? Existe? Na realidade, eu exemplificar esse resgate? Porque tem gente que fala assim, não, isso é coisa da Torá, isso é coisa do judeu. Vou te mostrar na Bíblia, em Lucas capítulo 2, o Messias, o Jesus que você diz que ama, sendo resgatado pelos seus pais. Vou mostrar para você na Bíblia. Entende isso? Vou mostrar você pela palavra. Eu vou te trazer o embasamento bíblico pela palavra. Olha o que diz Lucas capítulo 2, versículo 22 a 24. E cumprindo-se os dias da purificação dela, ou seja, tempo de 40 dias em que a mulher, no caso a mãe, Miriam, Maria, ela está ali no estado, na realidade, menstruação é estado de nidá. Seria como se fosse um estado de nidá, mas de parto. Ela está passando pela purificação, segundo a lei de Moisés. O levaram a Jerusalém, levaram quem? Jesus, para o apresentarem ao Senhor. Mas olha o tipo de apresentação. Segundo, tem aspas, significa que tem algo ali que você precisa prestar atenção. Isso está no texto bíblico sagrado. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho, cadê os macho-men aqui da casa? Macho, macho-men. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E olha o que diz mais. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou de pombinhos. Meu Deus, aleluia. Gente, o povo não sabe ler a Bíblia. Tem muito pastor aí que não sabe ler a Bíblia, porque ele lê a Bíblia e ele não... não, esse negócio de resgate não existe. Eu já sou resgatado, Jesus já me resgatou. Interessante, o Jesus que te resgatou, ele também teve que ser batizado, ele também teve que ser resgatado. Por que ele fez isso? Para obedecer, como um padrão, exemplo. Eu só sou exemplo se você, na realidade, eu só sou exemplo para as pessoas se eu praticar os mandamentos do Eterno. Tá na Bíblia.
Lucas capítulo 2, versículo 22 e 24. Fora os outros textos, tem outros textos também. Então existe uma conexão aí, tá? Uma conexão. Todo primogênito, quando nasce, se faz ofertas para ele. Jesus recebeu o quê? Jesus recebeu ouro, mirra e incenso. Ouro porque ele seria rei. Mirra porque ele seria, na realidade, médico. Incenso porque ele seria sacerdote. Até os presentes. Todo primogênito, os pais devem dar um presente profético para ele. Meu Deus, isso aqui é forte, Brasil. Todo primogênito, pai e mãe, tem que dar um presente profético para eles. É o que está na Bíblia. Agora, quais são as maneiras de ativar a bênção? Principalmente, tá? É você fazendo uma oferta alimentar, uma janta, um almoço, para a autoridade que vai liberar essa brahota na sua vida. Então, existe aí conexões. A Bíblia também vai falar que é dado 5 moedas de recalim de prata pagos a um cohen. Olha o que diz, Números 18, 15 e 16. Todo que abrir a madre de todo ser vivente, que trouxeram ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês o resgatará, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de prata. Na verdade, são 5 moedinhas de prata pura. Pura. Agora, quais as características do primogênito, tá? São várias. Mas padrão biológico é o que rompe a madre, sexo masculino, não pode ser filhos de pecado sexual. Se for, vai ter que tratar isso no dia que for fazer o resgate. Entende isso? Tem que ser gerado dentro da aliança. O resgate tinha que ser feito no 31º dia do nascimento. Olha só. Agora, quando isso... Pastor, isso não aconteceu na minha vida. Isso não aconteceu na minha vida. Aí passou do 31º dia, você pode fazer o seu próprio resgate. Você pode. Então, ditado, antes tarde do que nunca, né? Então, a partir daí, você pode sim fazer. Apresentar o filho na igreja católica não é consagrar. Isso, inclusive, isso aí é um tipo de consagração mesmo. O santo regente daquela igreja vai ser, na realidade, o santo que vai, vamos colocar assim, acompanhar você. E aí, precisa tratar isso no espiritual, tá? Para quem que era dada essa oferta? 5 moedinhas de prata pura, pombinhas, rolinhas, que a Bíblia fala, para o sacerdote. E aí ele declarava perante o mundo espiritual aquele feito. Era uma cerimônia festiva. Existia a recitação de bênção, de brahot, de brachá. Olha só. O cerimonial era assim, ó. Minha esposa deu a... Olha o que interessante, tá? Era uma cerimônia festiva e preparada. Após recitar a bênção sobre o pão, o pai apresenta o filho ao cohen com essa declaração: minha esposa deu à luz ao meu primogênito. Aí o cohen, o sacerdote, perguntava: o que tu preferes, teu primogênito ou 5 moedas de prata pura? Após confirmar a sua intenção de ficar com o filho e transferir 5 moedas de prata, o seu valor equivalente para o cohen, o pai recita a bênção de Alpidion Raben, Re, She e Anu. A seguir, o cohen recita a bênção do Eterno. Ele abençoava aquela criança. Muitas vezes o teu pai não fez isso. Muitas vezes o teu pai não fez isso, tá? Muitas vezes o teu pai não fez isso, aí quem tem que fazer agora? Você. Você faz e a gente abençoa como sacerdote. E ó, não é esses valores absurdos aí não, queridos. Valor de boi, valor não sei do que, não é isso, não é desse jeito, tá? Não é desse jeito. Não é assim que funciona. Tá? Existe sim uma liberação de bênção na vida do primogênito. E aí tem o primogênito por biologia, vamos lá. É aquele que nasceu das primícias da mãe. Amém, gente? Vocês estão aí? Compartilha aí.
Pastor, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Você mesmo pode fazer o seu resgate. Agora, você que é pai e mãe, você vai fazer do teu filho, da tua filha primogênita. É assim que funciona. Então, pessoal que tá aí que quer fazer o resgate, calma, eu já vou passar para vocês o contato. Mas olha só, tô ensinando aqui. Primogênito biológico é o primeiro da lista. Primogênito seletivo ou profético, aquele que recebe por fé e profeticamente a primogenitura. Meu irmão não quer, pastor, meu irmão é desviado, não tá nem aí, recebe você. É assim que funciona. É como Jacó, o irmão não quis, mas ele desejou ardentemente aquela bênção e foi abençoado. E tem o primogênito por apropriação, que é o que a gente está falando aqui também. É aquele que recebe por apropriação a primogenitura. José, ele foi primogênito por seletividade divina. Jacó também divina, mas ele também se apropriou. Ele quis isso. Então tem o biológico por apropriação, o profético. Essa é a grande verdade. Tem muito irmão que tem biologia primicial. Ele é primogênito, mas ele não vive isso, não quer isso, não tá nem aí para isso. Então, minha irmã, com todo respeito, se apodera você, irmão. Essa é a grande verdade. A pessoa não quer, recebe você, porque a bênção da primogenitura, ela tem um poder muito extraordinário na nossa vida, tá? Muito extraordinário. Olha que interessante aqui, algumas direções. Ó. Na falta de filhos, a herança pode ser transmitida a parentes próximos. Interessante. Pastor, eu não tenho filho, mas eu quero liberar uma bênção. É uma pessoa da família, sabia disso? Entre irmãos, o filho do irmão mais velho, falecido, tem a prioridade sobre o mais novo. Olha só, na falta de descendente de sexo masculino, a herança pode ser transmitida a uma filha ou a outro parente. Olha que interessante. No caso do primogênito biológico masculino não assumir a primogenitura, a mulher ou outro homem pode receber. Profeticamente, precisamos anular abortos no caso do primogênito ter nascido depois do mesmo. Isso aqui é importante, tá? Em casos que houve cesárea agendada, é necessário anular a influência dos seres caídos na vida do primogênito, devido à alteração temporal de nascimento. Também, casos de pessoa nasceu de parto cesárea agendado. Porque o padrão bíblico da primogenitura é parto natural. Quando existe bastardia, ou seja, a criança nasceu de pecado sexual, deve-se fazer um quebra de vínculo e anular no mundo espiritual a mesma. No caso dos primogênitos biológicos nunca assumirem seus postos, o próprio Eterno pode transferir para outro essa bênção da primogenitura. Cuidado para que determinados pecados jamais roubem a bênção da primogenitura da sua vida. Se aconteceu de você ter entregue o seu primogênito para determinadas entidades, isso, tem muitos pais que consagraram, faça um trabalho de libertação e abençoe a vida dele ou dela. A figura do primogênito geralmente está ligada ao masculino, porém, as mulheres podem receber essa bênção por apropriação e profeticamente. Existem casos de pessoas que possuíram filhos de relacionamentos diferentes que precisam resgatar o primogênito. Tá tudo aqui, já tô te dando aqui as claras, tá? E aí, queridos? O primogênito ele pode ser um nazireu. Ele pode ter uma genética diferenciada na terra. E olha, toda pessoa que tem uma genética diferenciada, ela carrega algo muito precioso. O primogênito, ele tem acessos dimensionais que outros não têm. O que é um acesso dimensional? Ele entra no mundo espiritual, ele é ativado por espiritual, ele enxerga o mundo espiritual, ele carrega coisas que os outros não carregam a nível espiritual. O primogênito recebe parnassá que vem do Senhor. O que é parnassá? Prosperidade. Uma das maiores bênçãos que primogênito carrega é a prosperidade, a parnassá que vem de Deus. Olha que coisa tremenda. Eu tive uma menina mais e depois de um mês morreu, depois de meu filho. Lógico, o seu filho fica como primogênito. O primogênito tem uma capacidade de liderar pessoas naturalmente. O primogênito recebe mais do eterno em nível dobrado. O primogênito é ativado com anjos. O primogênito tem chamado de ministério. O primogênito possui herança familiar abençoada. O primogênito é aquele que vai acrescentar na vida das pessoas. O primogênito é intercessor familiar, ele é aquele que terá autoridade no espiritual, sempre tem o seu nome soprado pelo Eterno. O primogênito recebe uma unção diferente dos seus outros irmãos, se destaca em tudo que faz na família. Este é o primogênito. Aleluia! Cadê os primogênitos aqui?
Sou filha de primogênito, sou filho de casamento, sou católico, não tem problema. Não é a questão religiosa, é a questão da bênção. É, eu sou primogênito, faz aniversário hoje. Meus pais são casados no cartório, minha mãe casou virgem. Que bênção, hein? Olha aí. Você que é primogênito, você vai entrar em contato agora. Você vai falar aí com a Andressa, DDD 011 910 72 0225. Tá aí no Insta, tá abaixo aí no Insta, ó, no suporte. No YouTube tá acima aí, só clicar no link. Aqui no TIC, olha aí, ó, DDD 011 910 72 0225. Queridos, com todo respeito, não perde o que Deus tem pra você, não. Você precisa ser ministrado. Isso aí não é de qualquer jeito, não. As coisas de Deus têm ordem e decência. Você sabe que os meus pais fizeram isso comigo, de liberar isso, e Deus começou a abrir portas para minha vida também. Porque isso desata o sobrenatural na nossa vida, isso desata o seu destino. A bênção da primogenitura, ela vai desatar o seu destino em Deus. É claro que às vezes tem que quebrar algumas coisas também na sua vida. É fato isso aí. E a gente vai estar orando e quebrando. Se for necessário, aí eu falo, ó, tem que fazer uma mentoria de libertação, porque tem gente que tem casos exorbitantes, mas é necessário você fazer. E não é para amanhã. Aí você vai começar o ano já, ai, minha vida não vai. Ai, pastor, que luta, pastor. Ai, que prova, Jesus. Ai, meu Deus. Ai, que luta. Ai, pastor, que tribulação, pastor. Pastor, eu faço parte da 13ª tribo. Qual, irmão? A tribulação. Pastor, tá dando tudo errado, pastor. Então muda a sua atitude, muda o seu posicionamento. Faz o que tem que ser feito. Entende isso? Faz. Pessoas que nasceram de parto cesárea agendado, precisa fazer uma quebra aí, porque existe uma influência na mudança temporal do nascimento. Eclesiastes 3 diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então existe um tempo estabelecido por Deus para a pessoa nascer naquele dia, naquele horário, naquele mês, naquele ano. Isso é fato, queridos, tá? Fato. Aí só reclama. Aí quer entrar o ano. Ai, meu Deus, a vida não muda. As coisas acontecem, você também não se posiciona, você também não muda a atitude, você também só fica nisso daí. Ai, pastor, mas tem que pagar, investir. Não é pagar, investir 5 moedinhas de prata pura. É engraçado, quando você ia pra prostituição, pro boteco, quando você ia pra as baladas, se investia, ia pra praia, ficava virado, ia pro carnaval, investia, não falava nada, pagava pros outros e ainda era roubado. Agora, para Deus, é um pacto fórceps. Ah, toma vergonha, vai. Com todo respeito. Você quer mudança, mas você não quer se posicionar. É diferente. Então, precisamos ter posicionamento. Tá? Minha mãe disse que eu nasci de parto normal, mas eu estava sentada de pernas cruzadas. Inclusive, vocês que querem entender mais essa parte, eu tenho uma escola, que é a Escola de Iró, e ela tem um valor bem simbólico. Você pode estar entrando também falando com a Andressa, que eu falo de parto cesárea, eu falo do portal eu falo de cesárea, muito top. São 20 aulas de 1h30 praticamente 2 horas, em que é a mentoria que a gente dá e a gente ensina sobre aquilo. E é muito bom. Porque eu falo sobre concepção, a maneira que a pessoa foi gerada, eu falo sobre o dia do parto, eu falo também sobre período gestacional. Tem muitas pessoas que acabam tendo problemas por causa disso. A gente fala de vários assuntos aí. Então, queridos, não perca a bênção de pedir honra bem. Não perca essa bênção. Desfrute. Se você não buscar por isso, você... Oh, meu Deus, o que acontece aqui, Jesus? Entrou um negócio aqui. Se você não buscar por isso, você vai ficar aí. Claro, eu estou tratando aqui com você de algumas questões. Existem outros fatores, não somente esse, mas esse é um dos fatores
primordiais da bênção da prosperidade. Tem gente que não prospera porque nunca foi resgatado. Agora, pastor, quais são as maiores lutas de um primogênito? Sensação de abandono emocional, ser menos privilegiado do que o irmão mais novo, o peso de carregar o irmão ou a família nas costas, graves tentações sexuais, sente-se cercado por magia, perseguições espirituais, problemas emocionais como bipolaridade, depressão, ansiedade crônica, vontade de morrer, dificuldade de entender. Tudo isso, queridos, está ligado aos primogênitos que não foram resgatados. Se você não faz o seu resgate, você perde. Olha o que diz Hebreus 12:16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Vendeu significa que Jacó comprou. Ele pagou o preço. Olha aí, ó. Pague o preço. Pague o preço. Tem que pagar um preço. Ah, você quer, mas você não paga preço de nada. Você quer tudo na mãozinha. Você quer tudo de... Ah, olha, pastor. Ah, queridos, vamos mudar a estratégia. Entende? Começa a buscar. Tá na hora de você se posicionar. Tá na hora de você se posicionar. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com a Andresa. Minha mãe teve complicações no meu parto. Isso interfere? Com certeza, pastora Adriana. Condição gestacional, condição parturiente, dia do parto, vocês não têm ideia como isso afeta na trajetória da vida da pessoa. Aliás, inclusive, isso é comprovado cientificamente, que muitas doenças estão ligadas a isso. Você sabia, por exemplo, que pessoas que nasceram de parto cesariana, a mãe, isso é comprovado cientificamente, a mãe tem a tendência de ter depressão pós-parto e que também atinge a criança. Por quê? Porque uma mãe que tem depressão, ela não cuida da criança como deveria cuidar. E aí falta o amor, falta o carinho, falta a ternura, e isso acaba marcando psicologicamente aquela criança que cresce com esse problema, com essa tendência emocional, na realidade, doentia. Então, tudo que Deus faz é sincrônico. As coisas de Deus são feitas com propósitos específicos da parte dele. Quando isso é quebrado, anulado, quando isso ele é interferido de alguma forma, vai gerar problemas. Vai gerar problemas. Então você vai fazer o seu resgate agora, não deixa para depois. Porque olha só, hoje é dia 26. Comece o ano carregando a tua mudança. Porque em janeiro agora você já pode experimentar coisas novas da parte do Senhor. É claro que vai depender de outros posicionamentos da sua pessoa, mas é importante. Olha só, tive dois filhos cesarianos. O mais velho está sentindo dores para ele nascer. O mais velho está sentindo dores para ele nascer. Isso tudo afeta. Por isso que parto é uma coisa que tem que estar em oração, tem que estar buscando, tem que ter pessoas de intercessão. Existe um tipo de intercessão que é a intercessão parturiente. Mulheres de Deus, homens de Deus que oram ali pelas gravidinhas, que estão para nascer a criança, para que tudo ocorra bem, para que Deus prepare todas as... Queridos, a gente precisa entender isso aí. Eu sou primogênita de pais que não eram casados. Meu filho é fruto de um namoro. Quer dizer, olha só, o ciclo da bastardia, irmã Ana. Perceba, você enfrenta o ciclo da bastardia. É os seus pais e já gerou, que gerou você e que você já gerou também pessoas assim. Precisa fazer mentoria de libertação. Meus 3 filhos foram cesáreas. Tenho um filho e filha. O mais tem 28, 27 e o caçula 26. Interessante. Fato, pastor. Tive 2 filhos de eclâmpsia. Os 2 têm emocional instável. O mais velho sofre de mais rejeição, abandono. Com certeza. Porque isso afeta, tá? Pastor, pessoa que tem constância na área profissional, não para em empresa, pode estar ligada à primogenitura? Pode. Principalmente o primogênito bastardo, tá? O primogênito bastardo, ele tá muito ligado a isso. Por quê? Porque a bastardia vai fazer que a pessoa não dê certo na vida. Então tem algo que prende, ela não consegue dar continuidade, ela não consegue se manter em relacionamentos. Queridos, na escola, essa escola que eu falei para vocês,
Eu tenho uma aula só sobre bastardia, os portais da sexualidade dos pais, que eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. E tem gente que não entende esse negócio. Tem gente que não entende. Eu não tô falando aqui coisas que eu acho, eu não sou achólogo. Eu não fiz faculdade de astrologia. Eu tô falando de coisas que eu entendo. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei. E sei mesmo, bastante. Tá? E sei mesmo. Agora, cabe a você. Não estava sentindo as dores do parto para ele nascer. O segundo, ele nasceu de cesárea, tem semana. Entendi. Mas de qualquer jeito, né? Tem uma influência sim. Aí precisa trabalhar. Existem princípios aí, tá bom? Gente, então vai agora lá, fala com a Andressa, DDD 011 910 72 0225. O link tá aí no suporte no Instagram abaixo, no TikTok também. Tá aí. E você precisa fazer isso, tá? Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, você não consegue romper. Você não consegue romper. Você não vai conseguir usufruir. Porque a tua vida não está sincronizada à maneira divina. Essa é a grande verdade, tá? Olha só, não é dar presente só pro primogênito. Tem que dar presente, mas tem que fazer o resgate. Porque não adianta dar presente e não fazer o resgate. O presente está ligado ao resgate. Então você vai dar o presente e aí é um presente que Deus direcionar você. Mas pelo amor de Deus, não vai me dar um presente com implicação espiritual, né? Porque tem gente também que vai dar um presente com implicação espiritual pro filho ou pra filha. E aí, queridos, de vez você abençoar, você tá amaldiçoando. Tá prejudicando a criança porque você tá fazendo ponto de contato do presente com aquela criança em que vai gerar uma agravante, tá? Então você pode dar, por exemplo, uma Bíblia, você pode dar, como que eu posso falar aí? O que tem de presente aí para uma criança? Você pode dar, muitas vezes, uma roupa, um sapato, um tênis, no caso, tudo isso. Já marquei o meu resgate para janeiro. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Vai dar não, já deu tudo certo. Então, já agenda aí. Agenda, porque tá grande a agenda, gente. Vocês não têm ideia. E é importante, a gente tem feito... O pessoal aqui na igreja tem feito muito também. Pensa, tem sido uma bênção do Senhor. A gente tem feito isso. Isso tem um peso maravilhoso no espiritual, sabe? Entenda, tudo tem sincronismo. Deus vai liberando as bênçãos, Deus vai liberando algo e aquilo vai sendo ativado no espiritual, tá? Pastor, meu primogênito tem 19 anos, posso fazer o resgate dele? Pode. Então, pastor, meu filho tem 20 anos, eu tenho 50 anos, sou primogênito. Faz o seu, você pode fazer. Pastor, eu tenho um filho já de... O certo é fazer quando a criança nasce, no 31º dia. Mas a maioria não teve esse conhecimento, você está tendo agora. Aí, o que os judeus falam muito isso, que você pode fazer mesmo depois de adulto. Então, você pode fazer do teu filho e você pode fazer o teu resgate. Você não vai perder isso na tua vida, entende? Pastor, minha mãe acho que engravidou de mim sem ser casada com meu pai. 6 meses depois eles se casaram. Mas você nasceu de fornicação. Isso é bastardia. Isso é bastardia, tá? E é bastardia profunda. Não é pouca, não. Bastardia. Pastor, tenho 3 filhos, todos foram cesáreos. Tive pré-eclâmpsia, minha segunda filha foi diagnosticada com bipolaridade. É condição gestacional, condição parturiente, tudo isso afeta em vários fatores, tá? Por isso que tem que ser feito um trabalho aí de posicionamento espiritual também, não só emocional, mas espiritual, tá? Então tem que ser feito um trabalho sim. Sou caçula. Pode dar um candelabro, uma arca, pode dar. Sou a caçula de 3 filhos. Antes de minha mãe engravidar de mim, teve 2 abortos. Um pelo um susto, o outro notícia ruim. Minha mãe é muito espiritual, meu irmão é do mundo. Então, mas você percebe que há uma guerra, né? Sua mãe já teve 2 abortos. Não é normal isso aí também, entendeu? Não é normal, tá? Não é normal. Então, gente, tô encerrando aqui.
Entra aí agora. Você não vai deixar para depois. Que se deixar para depois, querido, você vai perder o tempo da visitação. Entenda, a nuvem de glória vem e vai embora. Não perca. DDD 011 910 72 0225. Fala aí com o pessoal. Paz, o Anderson. Tá aí o Anderson. É bênção do Senhor. Já vai entrar em contato aí em nome de Jesus. DDD 011 910 72 0225. Pastor, gostaria de falar com o pastor pessoalmente para mais informações. Na realidade, você vai falar aí com o suporte. O suporte vai dar todas os discernimentos necessários, tá bom? Gente, fica na paz. Até segunda. Segunda nós vamos estar falando sobre ofertas de tzedakah. Se eu não estiver enganado, ajudando o pobre. Isso aqui é uma das maiores chaves da prosperidade e da saúde, tá? A felicidade com Jesus é só entrar em contato aí no suporte, tá no link acima aí, ó. Suporte. DDD 011 910 72 0225. Gente, um forte abraço, beijo no coração, fica na